Olá a você que nos acompanha aqui na nossa programação do canal Matrix Mundial. Eu sou Lucas Neves e hoje trago para você uma mensagem muito importante e por este motivo eu peço que você acompanhe este conteúdo até o fim com muita atenção. Você já se questionou o motivo pelo qual a nossa sociedade é tão confusa? O motivo pelo qual as pessoas são tão hostis umas com as outras? As pessoas não se respeitam, não conseguem conviver de forma pacífica, né, como deveria ser? Eu asseguro para você que nada disso é por acaso e também posso afirmar que as coisas irão piorar ainda mais. E não, eu não estou sendo aqui de maneira nenhuma pessimista. Eu estou aqui afirmando aquilo que as Escrituras Sagradas nos apresentam para os tempos do fim, que é exatamente o cenário onde nós estamos vivendo. Em relação ao comportamento da nossa sociedade, eu digo a você, existe toda uma engenharia social que foi estabelecida pelos ocultistas de forma minuciosa para fazer com que a sociedade esteja dividida e que eles possam conquistar aí com facilidade, sem nenhuma resistência. Hoje existem diversas identidades, diversos perfis de pensamento que possibilitam a ruptura da sociedade. Algumas das principais identidades das quais eu falo aqui são as seguintes: as identidades regionais, as identidades políticas, as identidades religiosas, as identidades econômicas e as identidades culturais. A Escritura Sagrada nos apresenta a Grande Babilônia como sendo um sistema de engano, né? E ele está aí completamente enraizado em todas as áreas da nossa sociedade. Antes de entendermos aqui melhor a respeito destes perfis de pensamento e como os luciferianos instrumentalizaram, criaram, né, na realidade, estes perfis com o objetivo de dividir a sociedade, eu gostaria de trazer uma fala do nosso mestre, o Messias, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25, que traz aqui um resumo muito claro, né, a respeito do perigo das divisões. Acompanhe comigo. Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Muito bem, analisando esta palavra de sabedoria que o Messias nos traz, vamos adequá-la à nossa realidade. Primeiro ponto: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. O nosso reino, ou melhor, a nossa nação, a nação brasileira, hoje, ela se encontra dividida por questões políticas, sim ou não? Obviamente sim. O engraçado é que o país possui diversos problemas e hoje nós não temos uma unidade, pois as pessoas estão aí lutando por ideais políticos completamente genéricos, né? As pessoas vivem em uma guerra de chavões, de ideias rasas, né? De um lado, você tem a pessoa que se identifica como direita dizendo: você é de esquerda, você apoia ladrão, você é revolucionário, você é marxista, você é isso, você é aquilo. Do outro lado, a pessoa de esquerda diz: você também apoia ladrão, você faz isso, você faz aquilo, né? Você é reacionário, você é extremista, você é intolerante e por aí vai. Né? Nós temos essa dinâmica hoje que não leva o país para lugar nenhum. As pessoas não discutem soluções, não constroem um futuro, né? Tudo que existe é uma discussão que não leva a lugar nenhum, que mantém as pessoas divididas, enquanto o país está devastado. E é basicamente o que o Messias está nos falando: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Essa é uma realidade. Hoje o Brasil possui problemas aí altíssimos, né? Por exemplo, nós temos uma recessão que se aproxima, que irá causar um desemprego ainda pior do que o desemprego que o país já enfrenta, e isto, obviamente, irá maximizar os problemas sociais. Não só isso, nós temos aí uma inflação altíssima que a população brasileira já enfrenta, né? Por exemplo, quando você vai no seu supermercado,
e você vê estes preços aí completamente altos e inacessíveis para coisas comuns como arroz, feijão, carne, etc., isso é a inflação que nós estamos enfrentando, né? E as pessoas não estão discutindo, as pessoas só reclamam, né? E um bota na conta do outro, e enfim, uma discussão que nunca leva a nada, né? Que visa apenas, esta dinâmica política, visa apenas dividir as pessoas, criar um sentimento de descontentamento e fazer com que no final elas aceitem um sistema mundial. Mais à frente eu vou explicar para você, né? Não apenas os alimentos foram afetados pela inflação e pelos problemas do país, né? Nós estamos vivendo uma crise hídrica, energética, que está ocasionando em preços altíssimos, né, na conta de energia. Nós estamos enfrentando preços altíssimos também nos combustíveis e em outras questões essenciais como o gás de cozinha, por exemplo. Hoje em dia, uma família possui uma dificuldade altíssima para pagar o aluguel, fazer suas compras, comprar o gás e, enfim, e viver normalmente. Mesmo com tantos problemas, as pessoas estão divididas, guerreando, né, batalhando por questões políticas, sem propor soluções, apenas defendendo visões que são completamente genéricas e que estas mesmas pessoas não possuem conhecimento, nem do surgimento dessas coisas, né? Além disso, a nossa nação, a nação brasileira, ela está dividida por questões religiosas, sim ou não? Sim. Por questões econômicas, por visões econômicas, sim, né? Quando você assume, por exemplo, uma visão de esquerda, você possui uma visão econômica. Quando você possui uma visão de direita, você possui uma visão econômica específica. É normal, é natural, né? O nosso país também está dividido por questões culturais e por questões regionais. Inclusive, trazendo aqui as questões regionais de maneira muito rápida, nós temos diversos movimentos que visam emancipar certas regiões do país, ou seja, dividir regiões do Brasil. Nós temos aí o Sul é Meu País, que há um tempo atrás ficou nacionalmente conhecido, que queria dividir, né, o Paraná, o Santa Catarina e o Rio Grande do Sul do país, né, e criar uma nova nação. Enfim. As pessoas estão completamente divididas por conta de diversas identidades, né? Diversos perfis de pensamento. Existe toda uma engenharia social que foi planejada para dividir e conquistar. Você veja, as pessoas estão aí completamente confusas e não entendem a respeito do que acontece de fato na realidade. Aqui nós trazemos notícias de forma semanal, né, para você, alertando a respeito das agendas luciferianas, demonstrando como as coisas estão acontecendo à luz do dia, né, os nossos direitos, a nossa liberdade, a nossa integridade física e a nossa alma, eles querem tudo isso. E nós estamos demonstrando tanto à luz das notícias quanto à luz das escrituras sagradas, e a maioria das pessoas acredita que isso não existe, pois tudo que existe para elas são as picuinhas políticas, as picuinhas religiosas, as picuinhas culturais, regionais e outras picuinhas, né, enfim, outros perfis de pensamento. Nesse vídeo, eu vou tratar a respeito de duas identidades específicas, tá? Uma delas é a identidade política e a outra é a identidade religiosa, ok? A identidade política hoje, né, que nós possuímos no Brasil e na grande maioria dos países ocidentais, ela possui a seguinte dinâmica, né, direita e esquerda. E eu tenho dito para você que tanto direita quanto esquerda são dois braços do mesmo sistema. Muitas pessoas não compreendem isso, né? Mas, para elucidarmos essa questão, nós precisamos ir à raiz da direita e da esquerda. De onde isso surgiu? Essa dinâmica, nós herdamos ela de um movimento chamado Revolução Francesa, né? Este evento histórico influenciou politicamente o mundo, tá? Direita e esquerda vêm da Revolução Francesa, e a Revolução Francesa foi um movimento fundamentalmente maçônico, que inclusive possui aí o dedo dos iluminados das 13 famílias, né?
em seu acontecimento, em sua execução. Isto é um fato histórico. Basta que você pesquise, estude e você chegará a esta verdade. A Revolução Francesa possui como lema as seguintes palavras: Liberté, égalité e fraternité. Este é o mesmo lema usado por ordens iniciáticas como a maçonaria até os dias de hoje. E a dinâmica de direita e esquerda vieram de lá, né? Com o passar do tempo, estas visões foram se adequando à sociedade e ao nosso novo padrão de vida, cultura e etc. Mas direita e esquerda provém da Revolução Francesa, ok? E esta revolução, trazendo o adendo aqui bem rápido, ela foi tão significativa para o mundo que ela não trouxe apenas essa dinâmica, né, desses dois espectros políticos. Ela também influenciou na grande maioria das constituições do planeta. Após a Revolução Francesa, né, eles criaram ali uma constituição, os ocultistas, tanto que você tem o símbolo da pirâmide com o olho que tudo vê naquela constituição dos direitos humanos. E essa constituição, né, ela influenciou diversas constituições, inclusive a nossa. A Constituição brasileira, a Constituição de 87, ela deriva, né, da Constituição argentina, que também a Constituição argentina deriva de outras constituições que possuem como base a Constituição, né, todos os vieses que vêm da Constituição da Revolução Francesa. Aqui eu estou trazendo para você um resumo, né, mas este é um tema muito complexo, ok? Saindo da questão política, ou melhor, vamos voltar aqui, que é importante ressaltar isso, tá? Então, eu trouxe para você da onde essa visão veio, de onde essa dinâmica, de onde nós herdamos essa dinâmica que hoje gera tanta divisão na sociedade, ordem através do caos, né? Tá, como direita e esquerda trabalham para o mesmo sistema? Eu respondo para você, né? Hoje, nós temos aí duas visões que conflitam e as pessoas acreditam que elas são opostas, mas na verdade elas estão apenas dividindo a sociedade e criando um sentimento de que nós precisamos de algo melhor que isso, tá? Existe uma estratégia que foi feita, né, por um filósofo alemão chamado Hegel, que se chama dialética hegeliana. Esta é uma estratégia que opera tanto no âmbito filosófico quanto no âmbito psicológico. E como ela funciona? E ela opera em diversas identidades, tá? Ela opera em diversas confusões que Satanás cria em nossa sociedade. Ela opera da seguinte forma: eles criam uma ideia inicial, né? Um conjunto de pensamento, uma tese de pensamentos, uma tese. Após isso, eles criam uma antítese, ou seja, eles criam algo que seja contrário a isso, com ideias complementares. E no final eles juntam as duas ideias e trazem esta ideia para você como uma síntese, como o resultado da ideia inicial com a segunda ideia, pegando elementos das duas, tanto da tese quanto da antítese, para trazer uma síntese. É isso que Satanás fará com o estabelecimento do sistema mundial. Ele unirá as melhores ideias, tanto da direita quanto da esquerda, ok? Isto é um fato, é isto que acontecerá. Inclusive, nós já estamos vendo um descontentamento geral com estas duas visões, né, de governo. Você tem, por um lado, a visão da direita, que busca trazer mais liberdade para os cidadãos e menos Estado. E a esquerda busca trazer aí uma condição melhor de vida para todas as pessoas, né? E tudo isso trazendo aqui de forma muito genérica, mas existem mais nuances nesse assunto, ok? Mas, basicamente, tanto a direita quanto a esquerda se reunirão em uma única ideia, em um único pensamento ecumênico político, que será a base da visão, né, do sistema mundial. Indo para a questão religiosa, de maneira muito rápida, né? Hoje nós temos muitas divisões dentro das identidades religiosas, sendo que as escrituras sagradas não nos ensinam sermos religiosos, melhor dizendo, tá? O que nós temos que fazer, de acordo com as palavras do Messias, né, é seguir
o Criador, amá-lo sobre todas as coisas e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E aqui eu não estou criticando você que faz parte de uma denominação religiosa, ok? De modo algum. Mas tome muito cuidado para que você não esteja aí jogando o jogo do diabo, ok? Criticando pessoas, conflitando com pessoas, sendo hostil com pessoas que possuem visões diferentes da sua. E não deixe que certas pessoas também sejam assim com você, né? Seja sábio. E tome muito cuidado para que essas divisões não cheguem em sua casa. Isto é muito importante, né? Eu vou ler aqui um texto das Escrituras Sagradas que demonstra a sociedade em que vivemos, né? Uma sociedade que já está seguindo doutrinas de demônios. Esta doutrina de dividir para conquistar é uma delas, é uma doutrina de confusão, e o nosso Altíssimo, o nosso Criador, não é de confusão. A Escritura nos deixa isso de maneira muito clara, ok? Os frutos que ele nos ensina é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E todas estas divisões, todas essas identidades nos levam para índoles, para caminhos completamente opostos àquilo que as Escrituras Sagradas nos apresentam no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, por exemplo, que é o que eu acabei de falar para você, né? Mas eu estarei lendo aqui para você neste momento, né, um texto das Escrituras Sagradas que nos fala a respeito da sociedade dos tempos do fim, e eu gostaria de encerrar esta fala demonstrando para você como as coisas ainda irão piorar e como nós devemos nos preparar para isso, ok? Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Basicamente, esta é a sociedade que nós estamos vivendo. E no final, é dito o seguinte: se afaste destas pessoas, ok? Pois elas não agregam em nada na sua vida, não edificam, né? Tome muito cuidado com esse tipo de gente. Irmãos, a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte: existem hoje diversas identidades, né, que servem o objetivo de dividir e conquistar a sociedade, de distrair o mundo do que realmente está acontecendo. Porém, de acordo com as Escrituras Sagradas, as coisas só irão piorar, ok? Nos é dito que a nossa própria família nos perseguirá durante o período da tribulação. Pais entregarão filhos, filhos entregarão pais, ok? Todas estas identidades, estas visões, estas convicções, estes perfis de pensamento colaborarão para isso. Aqueles que seguirem o sistema mundial serão completamente opostos às pessoas que não se curvarem a ele, né? E isto acontecerá muito porque também, além das convicções e além de todo o engano do maligno, as pessoas serão forçadas a isso, né? Você veja hoje, por exemplo, nós já temos aí um cenário semelhante ao que acontecerá no futuro com o período da Grande Tribulação. No grande país asiático, né, da China, eles possuem uma vigilância massiva da sua população, né? E eles possuem um sistema de crédito social que visa controlar a sociedade de acordo com a índole, de acordo com o modo como as pessoas se comportam, né? Existem casos de filhos que entregam os pais que possuem bíblias em casa para o Estado, né, para sofrerem graves consequências que eu prefiro nem falar aqui na plataforma, para não sofrerem as duras penalidades que são estabelecidas por você
ser conivente com uma pessoa da sua família que possui um ato que seja contra aquilo que o Estado prega, contra aquilo que o Estado estabelece como sendo o certo, né? Pessoas que possuem pontuação de crédito social baixa não têm a possibilidade de comprar alimentos para passar o mês de maneira humana, né? Não possuem também a possibilidade de acessar serviços que são essenciais, como, por exemplo, educação para as crianças, saúde, em certa medida, né? Além disso, locomoção social, internet, enfim, tudo isso é cortado. A pessoa vira um pária na sociedade, caso pratique atos que seja contra aquilo que o governo estabelece, ou caso seja conivente e tenha conhecimento tenha conhecimento de alguém que pratica atos contra o Estado, mas fique quieto, né? Então existem casos de pais que entregam filhos, filhos que entregam pais. Por este motivo, nós não podemos deixar que nossa casa esteja dividida, ok? Você tem que ter sabedoria dentro da sua família. Ensinar seus filhos, ensinar o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, né? Ensinar seus parentes, fazer a sua parte, ok? Governe dentro do seu meio. Você é um rei, você é um sacerdote, esta é a nossa herança. Haja de acordo com aquilo que a Escritura Sagrada diz que você é, ok? Meus irmãos, esta é a mensagem que eu trago hoje. É uma mensagem extensa, mas é uma mensagem necessária, ok? Eu agradeço a você que se manteve aqui até o final e eu peço que o Criador esteja conosco, nos dando sabedoria e nos dando energia, nos dando acesso, nos dando possibilidade de pregar a verdade, de desmascarar as mentiras, o sistema do maligno e de resistirmos, né, a toda esta rebelião que está se estabelecendo no mundo, né, a toda esta abominação que nós estamos presenciando. Que o Criador abençoe você, sua casa e sua família e em breve retornaremos com mais informações aqui para você.